Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo para mais uma EBD Online neste domingo de manhã, onde nós nos reunimos para louvar o Senhor e para aprender da sua palavra. Nesta manhã de domingo nós somos gratos a Deus que nos deu a vida, que nos concedeu a oportunidade de estarmos juntos aqui hoje para falar da sua palavra e mais uma vez trabalharmos um pouco sobre oração. Hoje você vai ouvir um tema especial, orando uns pelos outros, orai uns pelos outros, é o tema que nós vamos estar trabalhando nesta manhã. Por isso é muito importante que você participe com a gente o tempo todo desta aula hoje. Lembrando que semana passada nós falamos de oração no culto, domingo à noite. Hoje de manhã oração e à noite também iremos falar sobre oração. Eu gostaria de um favor seu agora, enquanto você está participando conosco, este é o momento de você compartilhar essa live, de você comentar, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Comenta, deixe seu comentário, compartilha com seus amigos, manda o link pelo WhatsApp para que mais pessoas possam estar participando dessa EBD Online, a melhor escola do mundo, um tempo que nós temos de aprendizado. Enquanto você faz isso, quero convidar você a estar cantando conosco o hino 128, Comunhão Preciosa. Depois do hino a gente vai voltar para o nosso momento devocional deste domingo, dia 15 de novembro de 2020. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la
Bem, amados irmãos, que nós podemos ter nesta manhã a consciência de quão importante é louvarmos ao Senhor e crescermos na sua palavra. Neste domingo, dia 15 de novembro, um dia tão especial que nós estamos indo às nossas urnas no município para poder eleger os nossos vereadores, nosso prefeito. É um tempo especial que nós temos que realmente estar orando a Deus e buscando a sua vontade para que nós possamos ver a mão de Deus agindo sobre nossa cidade e sobre aqueles que vão estar assumindo o cargo a partir do 1º de janeiro do ano que vem, 2021. Então, nesta manhã eu quero refletir com você algo muito importante da parte de Deus, que é a oração. Nós falamos sobre oração domingo passado, aqueles que estiveram presentes no culto, na Capitão Otávio Ramos, viram a pregação ensinando-nos a orar. Aqueles que viram online, viram o presbítero Fred falando do que o poder da oração segue inabalável. E nesta manhã não poderia ser diferente. Vamos continuar tratando o tema oração. E o pessoal que vai assistir o culto hoje à noite também vai ter uma palavra sobre oração. Então você que está conosco agora, eu quero convidar a abrir sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 9 ao verso 12. Colossenses capítulo 1, dos versos 9 ao verso 12. Abra sua Bíblia e vamos estar lendo nesta manhã de domingo tão especial. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda a perseverança em longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Colossenses, ele, nos versos anteriores, ele fala da igreja que começou, uma igreja que começou por causa de irmãos que estavam pregando o evangelho, mas o apóstolo Paulo aqui ele diz que sempre, desde que ouviu falar dos irmãos, ele não cessa de orar por eles. Interessante isso, porque nós somos chamados à oração uns pelos outros. Interessante que a nossa igreja, nós sempre temos o tempo de oração, e eu sempre costumo dizer que a oração pelo outro, em favor do outro, é uma demonstração cristã de amor. Quando nós nos importamos com o outro, quando nós nos importamos com a nossa sociedade, por exemplo, quando nós dedicamos a nossa vida, eu espero que você, cristão, essa semana, tenha dedicado um tempo de oração pelas eleições, porque quando você ora por sua cidade, pelos seus governantes, pelos seus irmãos da sua igreja, você está demonstrando um amor por eles. Quando você não ora pela sua cidade, você não tem o que reclamar, porque é um sinal de que você não se importa com a sua cidade. Amar a cidade, amar os seus amigos, os seus irmãos em Cristo, é demonstrado pelo tanto que nós oramos por eles. Paulo diz que desde o dia que ouviu falar dos irmãos, ele não cessa de orar por todos eles. Será que eu e você, como cristãos hoje, temos orado por nossos irmãos, temos dedicado tempo para orar por nossa igreja, pela nossa família, por aqueles que nós queremos ver convertidos ao Senhor, pela nossa cidade, pela administração pública da nossa cidade? Será que eu e você, como cristãos, podemos dizer como o apóstolo Paulo que não cessamos de orar por aqueles que nós amamos, por aqueles que estão convivendo com a gente diariamente? Orar por aqueles que vos perseguem, orar por aqueles que têm feito mal para você. A Bíblia nos orienta a fazer isso. Paulo, ele tem um porquê de orar. Ele orava o seguinte, olha só. Ele pedia que eles transbordassem do pleno conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo orava para que aqueles irmãos de Colossenses pudessem crescer no conhecimento de Cristo, no discernimento, na sabedoria e no entendimento espiritual. O que Paulo estava orando? Pela maturidade. Paulo pedia que esses irmãos pudessem amadurecer em Cristo Jesus, pudessem ser pessoas maduras que de fato vivenciem o pleno e verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, eis aqui uma lição profunda que Paulo nos dá. Nós temos orado pela maturidade da nossa igreja. Amados irmãos, pessoas que estão na igreja e muitas vezes
falta maturidade para lidar com alguns assuntos? Será que nós oramos a partir de nós e pelos outros para que tenhamos maturidade, para que sejamos maduros nas decisões, no nosso comportamento, na nossa ética, como nós temos orado diante do Senhor? Interessante que ele continua, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, Paulo pede maturidade para que eles possam viver de forma digna do evangelho que foram chamados. E isso, como resultado, gera pessoas que frutificam, que vivem para o agrado de Deus, que glorificam a Deus com as suas obras. Olha com responsabilidade, olha com tamanha responsabilidade Paulo nos coloca em relação à oração uns pelos outros, de orar em todo tempo, de orar com responsabilidade para que o Senhor trabalhe no coração. Ele continua no verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e unanimidade com alegria. Verso 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneo a parte que nos cabe da herança dos santos da luz. Ao mesmo tempo que Paulo ora pela maturidade, Paulo também pede que esses irmãos venham amadurecer, crescer, frutificar, conhecer a Deus e ser preservado de todo o mal. O desafio que Paulo nos deixa nessa manhã, esse tempo devocional, é que nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos dedicar o nosso tempo em oração, nós devemos dedicar a Deus a oração transformadora por a vida daqueles que estão conosco. Eu desafio você, como cristão maduro, a orar por sua família, a orar por seu município, a orar pelas eleições, se você não votou ainda. Ore antes de ir às urnas, ore por aqueles que vão ser eleitos nesse processo eleitoral que nós temos hoje. Ore pela sua igreja para que Deus amadureça, ore pelo seu pastor, pela sua liderança. Ore por aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. Peça que o Senhor os alcance, que a luz do Evangelho, da glória de Cristo, visite cada coração. Ore sem cessar, ore com fé, pedindo que o Senhor opere aquilo que nós não podemos operar. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar neste momento por você, pedindo que esta palavra nesta manhã possa inundar o nosso coração e nos transformar conforme a imagem e o querer do nosso Deus. Vamos orar neste momento. Amado e bondoso Deus, maravilhoso e bendito Pai, nós te somos gratos, ó Pai, porque através do Senhor nós podemos ter a vida e a vida eterna em Ti. Nós louvamos porque o Senhor, ao subir aos céus, deixou-nos o Teu Espírito Santo e nos concedeu meios de graça, a palavra e a oração. A palavra que nós estamos nesta manhã de domingo devotando nossa atenção, devotando o nosso coração e desejo no aprender. E a oração que nos conecta a Ti por meio do Teu Filho Jesus Cristo. E é através da oração nesta manhã que nós pedimos, ó Pai, amadureça os nossos corações. Visita a nossa vida para que possamos ser transformados nesta manhã. Ao ouvirmos da Sua palavra, sejamos, ó Pai, transformados conforme a Sua imagem, conforme a Sua semelhança. Que a oração de Paulo se cumpra em nossa vida, que possamos amadurecer, crescer no pleno conhecimento de Deus, frutificando em toda boa obra, agindo com ações de graças e vivenciando a verdade do Seu Evangelho. Ó bendito e amado Pai, sê conosco para nos abençoar nesta manhã. Que Teu Espírito Santo ilumine nossos corações para aprendermos a Sua palavra e vivemos conforme o Senhor deseja que vivamos. Que nesta manhã, ouvirmos o Teu servo, possamos ser inspirados a vivenciar a glória de Deus, a viver para a honra e louvor do Teu santo e bendito nome. Sê conosco, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amados irmãos, esta manhã eu tenho uma grata surpresa. Nós seremos ministrados pelo reverendo Rickson Roque e nós seremos ministrados a respeito do tema Orai uns pelos outros. Que Deus possa abençoar o servo dele no estudo da sua palavra. Eu já agradeço muito ao reverendo Rickson que está compartilhando este tempo tão abençoado com as nossas vidas. Que nós possamos nesta manhã crescer e amadurecer na palavra da verdade do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que esse estudo seja um estudo abençoador. Após o estudo do pastor, eu volto para encerrar essa IBD nesta manhã de domingo.
Obrigado, Pai, por esta manhã tão edificante que o Senhor nos proporciona para poder estudar a Tua Palavra, Deus, e aprender um pouco mais sobre a importância da oração nas nossas vidas. Que o Senhor me use como canal de bênção para comunicar a Tua mensagem a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Que Teu Evangelho encontre os corações perdidos que necessitam da Tua graça e da Tua salvação. Essa é a minha oração que eu faço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham nessa manhã. Como você está vendo aí, nós vamos conversar sobre algo muito importante, que é a oração na vida do crente. Porque nós devemos orar uns pelos outros. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Você que está nos assistindo pelo Facebook, compartilha aí no seu perfil, aí no seu Face. Você que está nos assistindo no YouTube, compartilha o link no grupo do seu WhatsApp, no grupo da sua família, do seu trabalho, enfim, para todas as pessoas que você puder compartilhar e também levar essa mensagem a essas pessoas, né? Isso é importante para nós, para compartilharmos o Evangelho, para compartilharmos aí o nome do Senhor Jesus através das nossas redes sociais, tá bom? Então que você possa fazer isso nesse momento, tá? Em nome de Jesus. Irmãos, como eu já comentei aqui, nós vamos conversar hoje sobre a oração. Por que nós devemos orar uns pelos outros, né? A oração na fé protestante é a comunicação, é o fruto consciente do relacionamento com Deus, durante os quais a pessoa louva, a pessoa agradece, ela intercede pela vida do outro, ela pede bênçãos ao Senhor ou para outra pessoa, e através então da oração ela pode desfrutar da presença real de Deus. Não sei se você conhece ou já ouviu falar de John Wesley. John Wesley foi um dos grandes exemplos históricos de uma vida devocional. Wesley, ele redescobriu o que a igreja da sua época tinha esquecido, tinha deixado de lado. É que a oração, ela libera o poder de Deus. Ele chamou a oração de os grandes meios de aproximar de Deus. Então ele seguiu acreditando que a oração persistente, ela é o primeiro passo necessário para ver o mover de Deus acontecendo na nossa vida. Ele tinha a convicção de que precisava se dedicar pelo menos 2 horas por dia com a sua oração pessoal e fez da oração a sua marca registrada do seu movimento no século XVIII. Mas para John Wesley, o principal meio institucional da graça era a oração. Não é exagero dizer que ele vivia para orar e ele orava para viver. Wesley entendia a fé cristã como uma vida de relacionamento com Deus e por intermédio, de Jesus Cristo, e a oração era o dom de Deus para facilitar, para enriquecer essa relação. Para ele, a ausência de oração era a causa mais comum da aridez espiritual da igreja na sua época. Como o próprio John Wesley, ele disse que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. E a oração é a ferramenta correta para que isso aconteça. Então, qual é a correta razão para orar? Quando nós devemos orar? Como nós devemos orar? Essas são algumas perguntas que eu quero responder com você brevemente aqui na nossa reflexão dessa manhã. Por que então nós devemos orar uns pelos outros? A primeira razão é por obediência à palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Eu vou colocar o texto na tela, mas é importante que você possa
também acompanhar com a sua Bíblia aberta, tá bom, meu irmão e minha irmã? O texto vai dizer o seguinte para nós: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ou seja, nós oramos a Deus por obediência a tudo aquilo que Ele tem nos revelado na sua palavra, né? Oramos porque Ele nos manda orar. É vontade de Deus que nós nos relacionemos com Ele, e para isso nós precisamos conversar, dialogar com Deus através da oração, né? O apóstolo Paulo está exortando a igreja de Filipenses a orar, a suplicar. E conosco não é diferente. Porque em tudo na nossa vida, tudo que nós conhecemos, nós devemos entregar nas mãos de Deus e fazemos isso através da oração. Não podemos ficar ansiosos com aquilo que vai acontecer no dia de amanhã, mas entregar em oração a Deus o nosso amanhã, a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, essa é a primeira razão por que devemos orar uns pelos outros. A segunda razão é porque Jesus, como nosso modelo de vida, nos deu exemplo. Diz ele mesmo ser um homem de oração. Por exemplo, Jesus ora por Pedro, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 31. Lucas 22, verso de número 31. O texto diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Né? E ele vai continuar dizendo: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Que Jesus está nos ensinando aqui, como Ele mesmo, sendo Filho de Deus encarnado, né, como servo para nos servir. Ele tinha uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. E ele fazia isso diariamente, constantemente. Ele persistia a sua vida em oração. Esse é o exemplo de quando ele vai interceder por Pedro, pelas provações que Pedro iria passar brevemente, né? Depois da sua morte e ressurreição. Então Jesus intercede por Pedro, nos dando um modelo de vida, um exemplo de como nós deveríamos fazer com as nossas, durante a nossa caminhada, com as nossas vidas. De ter uma vida de relacionamento com Deus através da oração. Primeiro, porque Ele mesmo nos manda orar. Ele mesmo requer de nós uma vida de relação íntima com Ele, com o Senhor, através da oração. E segundo, porque o seu próprio Filho nos deu o exemplo de termos uma vida de oração, assim como Ele teve também, intercedendo por Pedro, intercedendo pelos seus discípulos. Mas em segundo lugar, meus irmãos, quando nós devemos então orar uns pelos outros? Nós já sabemos a razão. Nós devemos orar a Deus uns pelos outros, primeiro porque Ele nos manda, segundo porque o seu Filho nos dá o exemplo. Em segundo lugar, quando nós devemos orar uns pelos outros? Como o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer, orai sem cessar. Oramos sempre. Mas há situações em que a intercessão se torna mais necessária nas nossas vidas. Compreende? Por exemplo, em tempos de provações, devemos buscar a Deus das nossas vidas quando estamos passando por grandes dificuldades. A igreja intercedeu por Pedro enquanto ele estava preso. Em Atos capítulo 12, versículo de número 5, nós vamos entender essa situação em que Pedro estava passando e que a igreja compartilha com ele. Veja o que diz o texto. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas
havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que lindo isso, meus irmãos. A igreja, enquanto Pedro estava impossibilitado de caminhar pelas ruas, enquanto teve a sua liberdade tolhida, a igreja estava de joelhos orando por ele. Enquanto Pedro estava passando por provações, a igreja estava orando por ele. Então é certo que nós devemos orar insistentemente, constantemente na nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, orar sem cessar. Mas principalmente nos momentos de provações, a nossa igreja deve estar de joelhos para interceder pelos irmãos. Um outro tempo também é que nós devemos orar em tempos de perseguição. Sim, a igreja intercedeu pelo apóstolo Paulo quando ele estava para ser morto por estar pregando o evangelho. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 9, ele vai dizer isso. Olha só o que diz o apóstolo Paulo nesse texto, irmãos. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Interessante que, enquanto o apóstolo Paulo estava sofrendo perseguição, a igreja estava sustentando a sua vida em oração. Em oração, meu irmão. Em tempos difíceis, de provações, de perseguição, devemos buscar a presença de Deus em oração e interceder pelos nossos irmãos. Mas também, não somente em tempos de provações e perseguições, em tempos de evangelização. A igreja de Antioquia orou pelos apóstolos antes de enviá-los para a obra evangelística. Em Atos 13, versículo de número 3, olha só o que diz o texto, irmãos. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Essa era a característica principal da igreja primitiva, da igreja de Atos. Muito antes deles realizarem a obra do Senhor, a missão que Deus deu à igreja, eles impunham as mãos, eles oravam, eles jejuavam, eles intercediam pelos apóstolos, pelos obreiros. A nossa igreja deve assumir esse papel, deve ter essa característica. Nossa igreja tem missionários no campo e nós devemos sustentá-los também em oração para que a evangelização que eles realizam naquele lugar seja efetiva. Em tempos de divisão também, a igreja deve estar em oração. Eu estou linkando aqui vários exemplos para nós, irmãos, para a nossa própria edificação, para a nossa própria compreensão de como a oração é importante na nossa vida. Porque na igreja nós somos chamados a buscar a paz, a buscar a unidade. E por muitas vezes na igreja nós temos divisões, diferentes opiniões, pessoas que pensam diferente, mas isso não deve dividir a igreja, pelo contrário, isso deve somar. As ideias devem somar, devem construir, devem edificar. E cada vez mais a comunhão entre os irmãos aumentar. O Senhor Jesus Cristo, vamos ver um texto aqui em Mateus capítulo 5, verso de número 9, irmãos. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele está pregando no monte, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo,
escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 2, ele vai dizer também o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sinti que pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontraram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então, irmãos, nós devemos orar para que a nossa igreja seja mais unida, né? A questão de pessoas pensar diferente dentro da liderança da nossa igreja, a questão de haver pessoas que têm atitudes diferentes, que acreditam numa filosofia para a igreja diferente, não quer dizer que a igreja não deve caminhar junta, pelo contrário. Nós devemos concordar todos no mesmo pensamento, numa só fé, num só Espírito, num só Senhor. Finalmente, nós devemos orar também em tempos de decisões difíceis, importantes na nossa vida. Nossas decisões mais importantes vão direcionar os nossos passos. Por exemplo, casamento, o vestibular, o emprego, mudança de cidade, o tratamento médico. Tudo isso deve estar debaixo da orientação de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Romanos, capítulo 12, verso de número 2, quando ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus deve direcionar as nossas decisões, e principalmente as nossas decisões mais importantes, mais difíceis nas nossas vidas. Como é que você vai escolher uma pessoa a qual você vai conviver para o resto da sua vida sem pedir a orientação de Deus? Entrar no matrimônio. Como é que você vai decidir qual vai ser a sua profissão sem que Deus possa intervir nas suas decisões, para que você possa glorificar e honrar o nome de Deus na sua profissão, no seu trabalho? Não é verdade? Então, quando é que nós devemos orar? Constantemente, sem cessar, como diz o apóstolo Paulo, mas devemos orar nas nossas provações, interceder uns pelos outros, nas nossas provações, nas nossas perseguições, quando vamos evangelizar, para que a igreja seja mais unida e não esteja dividida, e também nas decisões mais importantes da nossa vida. E finalmente, em último lugar, meu irmão, como então nós devemos orar uns pelos outros? Já entendemos qual é a razão, por que devemos orar? Porque Deus nos mandou e porque o seu Filho nos deu exemplo. Quando nós devemos orar? Devemos orar sem cessar, como o próprio apóstolo Paulo nos ensinou, nas diferentes esferas da nossa vida. E por último lugar, como então nós devemos orar uns pelos outros? Eu não queria aqui ditar uma regra de como nós devemos orar. O crente ele deve ter liberdade para orar. Mas eu quero deixar algumas orientações da nossa postura quando nós oramos, tá bom? Quero tentar fazer isso com você nessa manhã. Em primeiro lugar, como nós devemos orar? Nós devemos orar continuamente. Como eu citei aqui no início da nossa reflexão, John Wesley, ao acordar, ele já se encaminhava para o seu quartinho de oração, para o seu quarto de batalha, como ele mesmo chamava, aonde ele gastava ali 2 horas por dia em oração pela igreja, pela sua nação. E ele fez isso por 50 anos da sua vida, meu irmão. Você imagina isso? Um homem que teve a sua vida marcada pela oração, os seus joelhos calejados pela oração. E ele nos ensina também, assim como o Senhor Jesus Cristo, a termos uma vida de oração continuamente aos pés do Senhor. Tá bom? Uma outra característica da vida do crente em oração é que ele não só ora continuamente, mas ele ora confiantemente em Deus.
Devemos pedir que o Senhor aumente a nossa fé e sempre acreditar naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, meus irmãos, essa é uma característica do crente. Aliás, ele só recebe esse adjetivo porque ele leva uma vida de oração. Crente, que realmente acredita em Deus, ele ora, ele se relaciona, ele conversa, ele dialoga com Deus. Percebe? Então, devemos orar, não só continuamente, mas também confiantemente. E também nós devemos orar obedientemente à vontade de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar, provavelmente não, se você não é da área da teologia, se você só é um membro participante congregante na sua igreja. Mas há um teólogo chamado Wayne Grudem, que ele vai dizer o seguinte, ele tem uma frase muito interessante, que a oração e o santo devem viver em acordo uns com os outros. É mais ou menos isso. Ele vai dizer que a oração e o santo vivem e caminham juntos. Abraão, ele cria em Deus, mas a sua vida ela foi aprovada porque as suas atitudes estavam em conformidade com a sua fé. Como diz o apóstolo Tiago, que a fé sem obras é morta. Então, irmãos, viver uma vida com Deus é obedecer à sua vontade. Logo, a sua oração deve expressar a vida de Deus em você. Porque a fé e as suas obras devem caminhar juntas. Tudo aquilo que você faz é percebido pelas pessoas com quem você convive. A maneira como você ora deve ser revelada nas suas atitudes, como você vive com Deus. Logo, como nós devemos orar? Devemos orar continuamente, devemos orar confiantemente e também devemos orar em obediência a Deus. Mas também, irmãos, devemos orar humildemente diante de Deus. Nós não mandamos em Deus. Muito diferente como você vê aí pessoas na televisão orando, determinando o que Deus deve fazer. Pelo contrário, nós não somos donos de Deus. Deus não atende à oração do soberbo. Não ouve orações orgulhosas, mas se agrada do humilde. Sim. Lucas, capítulo 18, verso de número 11. Olha só o que diz o texto, meu irmão. Vou colocar aqui na tela para você. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha que sério isso, irmãos. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora, o publicano vai fazer a oração. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Você consegue perceber a diferença dessas duas orações? A oração feita pelo religioso fariseu e a oração feita por esse publicano. A diferença é que um fez uma oração sendo soberbo a todos aqueles, com relação a todos aqueles com quem ele convivia. Senhor, eu dou dízimo de tudo aquilo que eu tenho ganho. Eu jejuo, eu oro, eu vou à igreja. Mas estava colocando a sua vida em comparação àquele que, socialmente falando, era desmerecido. O publicano chega diante de Deus com o seu coração contrito e quebrantado. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Essa é uma característica importante e o crente sempre deve lembrar quando for orar diante de Deus. Por fim, como nós devemos orar? Devemos orar conjuntamente, em comunhão, unidos.
Tão importante quanto orar pelos seus irmãos é orar com seus irmãos. A igreja em Atos, ela tinha essa característica muito evidente na vida dela. Atos capítulo 2, verso de número 42, irmãos. Olha só o que diz o texto. Vou colocar aqui para os irmãos, só um segundinho. Olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa era a característica principal da igreja primitiva, da igreja de Atos. Eles estavam unidos em oração. Mas há um outro texto também que está em Atos, capítulo 4, versículo de número 24, que vai dizer o seguinte: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, eles estavam unânimes, orando, com os joelhos no chão, orando uns pelos outros e orando uns com os outros. Essa é a grande importância, irmãos, de estarmos em comunhão numa comunidade, inseridos numa igreja. Porque isso faz com que nós revelemos a nossa pequenez diante de Deus e diante dos homens. Nós precisamos orar uns pelos outros e uns com os outros. Mas para concluir, meu irmão, minha irmã, é muito importante orarmos, como eu falei, uns pelos outros, uns com os outros. Porque quando nós oramos uns pelos outros e uns com os outros, nos colocamos na dependência de Deus e exercitamos a fraternidade cristã. No exercício da oração, o amor é compartilhado mutuamente. Por isso, nós nos colocamos diante de Deus em oração para revelar aos homens que nós dependemos de Deus, que Deus está no controle da nossa vida, que nós nos relacionamos com Deus diariamente, constantemente. E também revelar aos homens que nós dependemos sim uns dos outros. Na oração nós nos revelamos, nós compartilhamos as nossas fraquezas e as nossas alegrias, e isso nos fortalece, isso edifica a vida da igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Que você tenha um domingo abençoado pelas mãos do Senhor. Qual a necessidade de estarmos unidos em oração? Por que devemos orar? Porque Deus nos mandou. Porque o seu próprio Filho nos deu exemplo. Quando nós devemos orar? Devemos orar sem cessar. Quando passamos por provações, quando passamos por perseguições, quando vamos evangelizar, enfim. Como nós devemos orar? Com humildade. Devemos orar insistentemente, com fé. Porque somente assim nós vamos viver a vida de Deus em nós, em comunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã e pela Tua palavra que nos edifica. Que a verdade da Tua palavra seja praticada e vivida em nós. Uma vida de oração. Porque só faz sentido a vida do crente se ele vive realmente uma vida de relação íntima e mútua com o Senhor e com o próximo. Nos ajude, Pai. Nos fortaleça. Nos dê a motivação correta para buscarmos a Tua presença em oração e para vivermos em comunhão, orando uns pelos outros. Porque assim, com certeza absoluta, nós seremos bem-aventurados. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo. Mais tarde, às 19 horas, você fique aguardando, porque nós vamos também participar do nosso culto de adoração através da nossa live, tá bom? Que Deus te fortaleça, que você possa buscar ao Senhor em oração da maneira correta e orar em comunidade pelo seu próximo, pelo seu irmão e com ele, tá? Através da oração. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.
Louvado seja Deus, porque Ele tem falado aos nossos corações, ministrado no nosso coração. Nesta manhã eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Reverendo Rickson, amigo, irmão, que tem abençoado nossa vida com esse tema tão propício, que é orar uns pelos outros, que nós possamos ser inspirados por Deus, por seu Santo Espírito, para vivenciar essa verdade. É muito importante que eu e você, como cristãos, possamos viver essas verdades bíblicas no nosso coração. Irmão, você é chamado a orar, você é chamado a dedicar a sua vida em oração a esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que tem transformado nosso coração, transformado nossa vida. Pastor Rickson, Deus abençoe você, a Fran, Deus abençoe o seu ministério, a Igreja Presbiteriana Koinonia. Deixando aqui um abraço ao Reverendo Newton também, pastor titular da Igreja Presbiteriana Koinonia de São José dos Campos. Muito obrigado pelo cuidado, pela parceria e pela amizade que tem tanto nos abençoado. Agradeço a você também que participou conosco nesta manhã. Obrigado por ter participado, que Deus abençoe você e faça de você, meu irmão que está assistindo esse vídeo agora, um intercessor por sua igreja, cidade, família, por seus irmãos. Que Deus use você como instrumento de intercessão e que você a cada dia mais possa orar, buscar ao Senhor de todo o seu coração, com o coração voltado para aprender, para crescer na palavra de Deus e amadurecer dia após dia. Que Deus abençoe você mais uma vez e nos ajude. Não esquece de curtir esse vídeo que você está vendo, de comentar, de compartilhar, envie esse link, como o pastor Rickson já falou, para o WhatsApp, para que as pessoas possam visualizar também esse vídeo. Se você está vendo pelo YouTube, não é inscrito em nosso canal, faça isso agora, não vai te custar nada, se inscreve em nosso canal e põe o sininho das notificações para que sempre que tiver um novo vídeo você possa ser avisado dos novos vídeos que vai aparecer. Se você está vendo pelo Facebook, curta a nossa página e coloca para seguir essa página também e vamos interagir, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, porque quanto mais interação há, mais tanto o Facebook quanto o YouTube vão entender que esse canal tem conteúdo bom, conteúdo válido para outras pessoas. Então conto com você para nos ajudar. Agradeço mais uma vez a sua participação. Lembro você que hoje, às 19 horas, nós temos nosso culto presencial na rua Capitão Otávio Ramos, 281. Se você for participar, venha, participe conosco. Se você não pode ainda por questões de limitação ou por questões ainda de precauções a respeito do Covid, eu quero convidar você então às 19 horas no canal do YouTube a participar do nosso culto de celebração hoje com uma palavra sobre oração. Ensina-nos a orar, uma reflexão profunda na oração do Pai Nosso. Depois do nosso culto, você também é convidado a participar do Momento Kids, um trabalho da nossa igreja para o seu filho e para aqueles casais que também têm filhos pequenos e querem ensinar mais da palavra de Deus aos seus pequenos. Que Deus abençoe as nossas vidas. Eu conto com você compartilhando, curtindo, comentando. Nos ajude a divulgar esse trabalho, divulgar essa mensagem para mais pessoas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Conceda-lhe um excelente domingo. Você que vai votar, não se esqueça, vote com responsabilidade, mas debaixo de oração. Que Deus abençoe nossa vida. Eu vou orar mais uma vez, encerrando essa EBD Online, a melhor escola do mundo. Vamos orar? Convido você na sua casa a fechar os teus olhos e orar comigo mais uma vez. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos mais uma vez. Agradecemos pela riqueza de estar participando juntos desta manhã, desta EBD Online. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente para nos abençoar e para nos desafiar a sermos intercessores que amem ao Senhor e que orem uns pelos outros. Abençoe o teu povo que participou até aqui. Cuida de cada um deles, ó Pai, concede-lhes um excelente domingo, que hoje, ao exercerem a sua cidadania, Pai, eles possam estar fazendo com responsabilidade, com consciência, debaixo da oração. Abençoa os nossos cultos que teremos à noite, que o Senhor se faça presente para nos transformar com a Tua presença transformadora. Abençoe o nosso restante domingo em família, que a Tua paz repouse sobre cada família. Aqueles que buscam o Senhor incessantemente, que nós sejamos homens e mulheres de oração, que nossas igrejas sejam representadas por homens e mulheres que amam ao Senhor e dedicam a sua vida a orar e a buscar o nosso Deus. Que Deus os abençoe,
Que Deus nos restaure conforme a sua palavra e conforme o seu querer. É a nossa oração, crendo na sua provisão e crendo que Deus nos ouve do seu alto e sublime trono. Que Deus nos abençoe nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, um excelente domingo, e nós nos vemos às 7 horas da noite, 19 horas, nosso culto de celebração, tanto presencialmente quanto online. Que Deus abençoe, um ótimo dia a todos.